Olá, e vamos novamente para mais uma videoaula e hoje nosso tema é benzodiazepínicos, né? Antes de mais nada, a gente vai dar uma palhinha como é que funciona, na verdade, o nosso sono e como a gente faz também nossa sedação, naquela forma de acalmar, na verdade, a nossa atividade cerebral, tá? Quais serão as estruturas do cérebro envolvido? Primeiro, vai estar tanto no hipotálamo, tronco cerebral, no tálamo, o córtex cerebral, ou seja, praticamente todas as estruturas ali do nosso encéfalo, elas vão ter, de certa forma, locais ali na indução do sono e da sedação, tá? No hipotálamo, a gente tem o núcleo supraquiasmático, no tronco cerebral, você também tem centros que controlam o sono e a vigília, tá? O tálamo regula o sono REM, tá? Já o córtex também responsável pelo processamento das informações durante o sono, né? E é graças ao nosso córtex, inclusive, que durante o sono a gente memoriza, né, as situações que foram acontecendo aí ao longo do nosso dia. E na hora de falar de sedação e de sono, né, eu tenho que falar para vocês sobre como funciona a fisiologia, né? Fisiologicamente, né, nós temos um ciclo circadiano e a gente tem alguns neurotransmissores, na verdade, alguns deles que eles são ativadores do sono e a gente tem alguns neurotransmissores que eles são inativadores do sono, né? O principal neurotransmissor endógeno produzido pela gente mesmo é o nosso GABA, tá? Que é o ácido gama-aminobutírico, né, que é o principal neurotransmissor. Agora, ele é inibitório, né? No caso, ele vai induzir sono, né? Isso naturalmente na gente, tá? Mas a gente tem outros aí neurotransmissores também inibidores, né? Que a gente tem a adenosina e a melatonina, por exemplo, tá? Mas o GABA vai ficar o foco da nossa aula hoje, tá? Todas as medicações que hoje a gente vai falar tá tudo envolvido na potencialização desse neurotransmissor, né? Que é um neurotransmissor que ativa, na verdade, o sono, vai potencializar o GABA, tá? A gente já tem também neurotransmissores inativadores do sono, entre eles histamina. Quem nunca ouviu falar que um antihistamínico, que é uma medicação às vezes usada para evitar, porque a histamina é um neurotransmissor mais que está muito relacionado também quando você tem alergias, né? Um antihistamínico, por exemplo, quando você usa para rinite, né? E você usar, ele pode ter um efeito sedativo, né? E tem outros também, como a orexitina, a serotonina e também a noradrenalina, tá? Mas eu queria, na verdade, dar para vocês, na verdade, essa questão aqui do GABA, tá? Que ele vai ser o foco central da nossa aula. Então, a gente vai falar de benzodiazepínicos, são medicações aí que surgiram depois aí de 1960, tá? O protótipo é o clorciadiazepóxido e é uma estrutura aqui cheia de anéis aromáticos, né? Com alguns radicais que vão mudar e vão gerar uma infinidade aí de medicações das classes dos benzodiazepínicos. Diazepam, lorazepam, midazolam, bromazepam, alprazolam e uma infinidade a mais. Hoje em dia a gente tem mais de 20 aí disponíveis. São medicações de cunho de tarja preta para prescrição. Hoje a nossa aula inteira, a prescrição dessas medicações são medicações que exigem a presença de uma receita médica, tá? Uma receita de controlado, tá? Aqui geralmente é uma receita do tipo B que vai ser necessária, tá? Porque são medicações que têm potencial de levar à dependência. Então, medicações com potencial de dependência e, às vezes, por vezes também, de causar algum dano, como depressão respiratória, elas têm que ser vendidas somente com prescrição médica. E aí, essas estruturas desses anéis aromáticos que mudam o radical e vão gerar aí uma infinidade aí de classes aí dos benzodiazepínicos, tá? O mecanismo de ação dos benzodiazepínicos é que eles vão aumentar a ação desse neurotransmissor próprio que a gente tem, que é o GABA, tá? Potencializa a ação do GABA, tá? Que é um neurotransmissor já inibitório que induz o nosso sono. Então, ele aumenta a potência aí do GABA, tá? Ele vai se ligar ao benzodiazepínico como uma subunidade, que a gente chama de subunidade alfa, num receptor que a gente chama de receptor GABA-A, tá? Vai aumentar
como ele vai fazer esse mecanismo de ação inibitória, né? A gente tem que pensar na célula neuronal, e essa célula neuronal, se a gente for pensar que ela vai sofrer uma atividade, ela vai transmitir alguma coisa ali, é a célula despolarizada, né? Então, ela assume uma carga muito positiva. Se você reduzir as cargas positivas nessa despolarização, você aumentar a repolarização dela, então você vai impedir que transmita novos impulsos à excitabilidade da célula. E agora a gente quer diminuir a excitabilidade. Então a gente tem que induzir ali uma hiperpolarização, né? Então ter cargas ali mais negativas. E como a gente faz é geralmente abrindo, porque o canal GABA ele faz com que haja um influxo aumentado ali de cloro para o interior. E cloro é um íon, né? Que a gente vê que ele é um íon, que é o cloro Cl-, né? Então, ele é um íon negativo que vai fazer uma hiperpolarização dessa célula neuronal. Isso vai levar a uma diminuição da excitabilidade neuronal e, consequentemente, vai fazer o efeito aí sedativo, indutor do sono, inibidor de atividade convulsiva, tá? Então, eles vão aumentar a transmissão dos neurônios gabérgicos, já que o GABA sozinho ele já faz isso, mas quando ele tem o GABA mais um benzodiazepínico, a potência é maior. E aqui está o exemplo. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso, né, o nosso receptor GABA-A, tá? E aqui a gente vai ter o receptor GABA cheio de subunidades. Ele é composto de pelo menos 5 subunidades. E aqui a gente tem na subunidade alfa, tá? Essa subunidade alfa vem aqui, ó, e vem o GABA. Olha só, o GABA ele se liga aqui. E conforme ele se liga aqui, ele ao influxo de cloro. Mas na presença de GABA mais um benzodiazepínico, a abertura desse canal é muito maior, tá? Então vai ter um influxo maior aí de cloro, causando uma hiperpolarização, agora no caso, dessa célula aí neuronal, diminuindo a excitabilidade dela. Então, outro exemplo aqui, a gente tem o neurotransmissor GABA e o GABA se liga ao receptor ao influxo de cloro. Mas olha só, a gente, quando tem a presença de um benzodiazepínico, a gente vai ter uma expressão ainda já abrindo o canal de cloro, mas a presença dos dois associado, benzodiazepínico e o GABA, olha só como a expressão desse receptor ele se abre mais e o influxo de cloro é muito maior. Então, ele potencializa a ação do GABA, tá? E novamente, aqui a gente exemplificando, né? E aqui a gente vai ver que esse mesmo receptor vai ser o cunho da aula inteira, tá? Aqui a gente vai ter o sítio em que a gente vai ter os benzodiazepínicos. Nesse mesmo sítio aqui, logo abaixo, a gente tem inclusive o antagonista do receptor dos benzodiazepínicos. A gente vai ter as drogas de geração Z, que também vão agir muito próximas aqui, nesse mesmo local aqui que os benzodiazepínicos agem. Mas aqui já no interiorzinho aí desse receptor, a gente vai ter também os barbitúricos, que também são drogas que vai ser cunho do nosso estudo hoje. E aí os efeitos farmacológicos né, induzir então uma hiperpolarização da minha célula, diminuir a excitabilidade. Com isso, eu vou ter uma redução da ansiedade, a gente vai ter uma redução daquele paciente agressivo, agressividade, vai induzir, de certa forma, o sono, vai deixar esse paciente mais sedado, mais tranquilo. Isso pode ser útil em situações que você tem uma contratura muscular vigorosa, porque você tem uma redução do tônus muscular, tá? Isso pode ter uma ação também anticonvulsivante, porque a atividade convulsiva é uma atividade exacerbada de superexcitabilidade. Então, quando você usa um benzodiazepínico, você teria atividade aí anticonvulsiva. E quanto à farmacocinética, são drogas que têm tanto para uso oral, né, e são amplamente comercializadas, e drogas também para cunho venoso, muito usado aí nas emergências médicas, principalmente na hora que chega o paciente com agressividade, ou pacientes, inclusive, que estão em atividade convulsiva, tá? Geralmente o uso intramuscular pode ser utilizado, mas não é tão recomendado porque a absorção é lenta e incerta, tá?
Mas então a gente fica aí com as vias aí que a gente pode utilizar. Quando a gente usa oral, eles são super bem absorvidos. Em torno de 1 hora, você já vai ter nível sérico circulante da medicação, tá? Eles vão se ligar às proteínas plasmáticas fortemente e também tem uma relação com ele se acumular na gordura corporal. Então, quanto mais o paciente ele for obeso, maior a possibilidade dele acumular ali benzodiazepínico, na hora ele recircular a medicação. Então, o tempo de benzodiazepínico é muito maior, uma meia-vida muito maior, conforme for a quantidade de panícula adiposo da pessoa, tá? Eles são metabolizados e excretados a esse metabólito que a gente chama de glucuronídeo, tá? Só que a maioria deles, alguns deles, são metabolizados no que a gente chama de nordazepam. E esse nordazepam, esse metabólito que ainda vai ser eliminado, ele também tem uma ação sedativa, uma ação, às vezes, por vezes, até muito forte. E essa meia-vida geralmente demora aí 60 horas e um efeito cumulativo e principalmente a mais ainda se o paciente tiver um panículo adiposo a maior. Então, a gente tem que ter cuidado principalmente, né? Pacientes hepatopatas também, a gente tem que ter um cuidado especial, tá? Aqui eu mostro para vocês, né? Olha a quantidade que a gente tem aí de compostos benzodiazepínicos, né? Os mais comuns aqui, diazepam, e o diazepam, por exemplo, ele tem esse metabólito ativo, né? Que é o nordazepam, né? Para até ele ser eliminado, então vai demorar um pouco até ele se formar em glucuronídeo para ser eliminado, tá? O lorazepam é o único que geralmente ele não tem metabólitos aí ativos, ele diretamente consegue já ser reduzido a glucuronídeo para poder ser eliminado. Então, de certa forma, ele seria ali o mais seguro para o hepatopata, por exemplo, tá? Os outros, né, também vão ter os metabólitos aí hidroxilados, né, e que não pela via do nordazepam, mas que também tem metabólitos alternativos até ser eliminado aí a glucuronídeo poder sair através da urina, tá bom? A questão de lipossolubilidade é importante, né? Porque a maioria deles são extremamente lipossolúveis, e isso, de certa forma, não só pelo acúmulo, isso é importante pela penetração do sistema nervoso central. Então, eles penetram muito bem a barreira hematoencefálica, tá? Para fornecer ali a sua ação, tá? Então, por isso, e são rápidos ali. Meia-vida vai variar de acordo com a droga que você vai usar, tá? E a estrutura química, eles geralmente vão compartilhar aquela estrutura de anéis aromáticos que a gente já viu, bem semelhante, só vai mudar ali o radical. E aqui tá a tabela, aqui é o Zolpidem, que é uma droga que a gente vai falar mais adiante, que é uma droga que a gente chama de droga de geração Z, mas aqui, ó, da classe de benzodiazepínicos, né, a gente tem aqui, o que eu posso citar de mais conhecido, midazolam, que tem tanto para cunho oral, tanto para cunho venoso, tá? E o uso venoso é muito utilizado para anestesia, para indução da anestesia, para manutenção do paciente que será submetido a uma sedação contínua, por exemplo, que está entubado no CTI, vai ficar em bomba infusora, tá? A gente tem aqui também diazepam, extremamente conhecido, que tem uma meia-vida, olha só, gente, de 40 horas. E olha a diferença do midazolam, 2 horas e meia. Por isso que o midazolam é uma medicação que, se você for usar, a meia-vida dele é pequena, né? Então, ele sai mais rápido do corpo e ele precisa, às vezes, até de uma bomba infusora para ser continuamente mantendo o nível sérico. Diferente do diazepam, que uma vez aplicado uma dose pode levar aí 40 horas aí de uma meia-vida, tá? O alprazolam, que também é muito usado na nossa prática, já tem uma meia-vida aí de 20 horas. E aí eu destaco aqui também o bromazepam, que a gente usa muito, já tem uma meia-vida menor de 12 horas. E o clonazepam, que é o famoso Rivotril, tá? Ele tem de 20 a 60 horas, né? Olha só, gente, que meia-vida enorme, né? Então o paciente é muito perigoso, né? O Rivotril aí, ele pode ter um efeito aí cumulativo, principalmente em superdosagem, se o paciente aí for obeso, demorar aí quantos dias, né? Que 60 horas, a gente pode lembrar que um dia tem 24 horas, então você leva aí de 3, 4, 5 dias aí para poder metabolizar o efeito aí dessa medicação.
E para os usos clínicos, né, você pode usar desde que transtornos de ansiedade, paciente que está muito agitado, que tem síndrome do pânico, paciente que tem transtorno de agorafobia, que é o medo, né, geralmente de lugares muito abertos, o coração dele dispara, fica a pele suando, é um medo profuso, né? A gente também pode usar aqui como uma síndrome de abstinência, por exemplo, ao álcool, tá? Como alternativa ali, inibitória cerebral para evitar ali aquela gana que o paciente ainda está, porque o álcool, ele de certa forma, é como se ele fizesse a mesma ação num benzodiazepínico. E quando você suprime completamente aquela atividade do álcool, você vai acalmando inicialmente com benzodiazepínico, começa com benzodiazepínico até reduzindo a dose e o paciente ir devagarzinho desmamando aquela sensação ruim, tá? Então, pode ser usado também como uma medicação pré-anestésica e como anestésico também em geral, tá? A gente destaca aí o midazolam. Distúrbios convulsivos, tá? Geralmente a principal droga, a droga inicial é o diazepam até venoso, quando a gente está ali na emergência, a gente usa para cessar a crise convulsiva e depois induziria aí o uso aí de um fenobarbital, por exemplo, tá? Ou mesmo de uma fenitoína, que seria aí uma outra droga de ação anticonvulsivante, tá? A gente pode usar eles para epilepsia, transtornos do movimento, pela questão que causa aí relaxamento da musculatura esquelética, tá? E também, né, hoje em dia, né, usar também para insônia, né? Aquela pessoa que geralmente tem dificuldade de dormir ou tem despertares noturnos, né? Na verdade, é um inibidor aí, ó, é um potencializador do GABA, né? Então, vai induzir aí a sonolência. E aí, os usos clínicos de acordo geralmente com a nossa escolha, né? Midazolam é muito usado como pré-anestésico e anestesia, lembrando que ele tem uma meia-vida curta. Geralmente você vai ter que fazer uma dose em bolos e uma dose em infusão contínua, tá? A gente tem aqui também, para destacar, o lorazepam, né? Lembrando aqui, transtorno de ansiedade, estado de mal epilético, também usado como anestésico. A gente tem o clonazepam, também usado como convulsões. A gente tem aqui esses outros aqui, né? Todos usados aí para insônia. E vamos destacar o famoso diazepam, muito usado para transtorno de ansiedade, estado de mal epilético, relaxamento muscular, também como um anestésico, né? Mas é a principal droga atualmente ainda usada para abstinência ao álcool. E agora a gente vai falar, né, que um dos problemas nosso aí do benzodiazepínico, né, é a questão aí da toxicidade, né? E quando geralmente o paciente ele se intoxica pelo benzodiazepínico, né, pode induzir inclusive a um coma, né? Ou às vezes o paciente ele está saindo de uma anestesia e você quer tirar o efeito do benzodiazepínico que você fez. Então aí a gente pode usar um antagonista para suprimir o efeito do benzodiazepínico. E esse antagonista se chama Flumazenil, tá? Foi descoberto já na década de 80, e o que a gente sabe é que ele vai, além de suprimir a atividade, mas a gente tem que ter uma certa cautela, que na verdade, nesse momento que ele vai desprender ali o benzodiazepínico do seu receptor, ele vai ter, na verdade, o efeito contrário do que o benzodiazepínico faz, né? Seria, além de despertar, tirar do coma, que seria o objetivo nosso, às vezes, no uso, tá? Mas o objetivo aí, ele vai causar ansiedade, mas ele pode ter um efeito aí por hiperexcitabilidade agora da célula neuronal, né? Porque fez o contrário, gerar aí crises convulsivas, tá? E aqui a gente vê uma ampola aí de flumazenil, uma ampola que é venosa, só existe flumazenil venoso, tá? Ele vai se ligar a uma alta afinidade no receptor GABA também, tá? Com isso, ele vai antagonizar competitivamente os efeitos do benzodiazepínicos e de outros ligantes, só tem para uso venoso, tá? E como eu falei, né, aquele lugar onde você tem o acoplamento do benzodiazepínico, você também vai ter o acoplamento do antagonista dele, que é o próprio flumazenil, tá? Logo um pouco mais abaixo. E aqui as drogas de geração Z, que é o protótipo é o Zolpidem, também ele gerando quase ali no mesmo lugar. E o Zolpidem, assim como os benzodiazepínicos, promovem também sonolência, e, na verdade, redução da excitabilidade neuronal por abertura aí desse canal de cloro. E aí a ação do flumazenil, né? Aqui a gente tem
íons cloro e o flumazenil, quando ele tem essa ligação, ele vai, na verdade, agora ocluir aquele orifício do canal. Então, vai reduzir o influxo de cloro e, consequentemente, vai gerar novamente a excitabilidade da célula neuronal. Então, o paciente ele pode despertar, enfim, suprimir o efeito aí do benzodiazepínico. Bem, quanto aos usos clínicos, né, principalmente aí do flumazenil, ele vai ser usado, então, para reverter uma ação sedativa de anestesia ou no tratamento das intoxicações agudas, por exemplo, tentativa de suicídio, né, que é uma grande preocupação nossa, né? Só que a gente tem que, assim, apesar dele ser ativo, a gente tem que ver que alguns benzodiazepínicos, eles têm uma meia-vida muito grande e eles acumulam na gordura, então eles podem recircular. E quando você faz o benzodiazepínico, ele vai suprimir aquela atividade do benzodiazepínico, mas o efeito dele só dura 2 horas. Então, pode haver retorno novamente do efeito do benzodiazepínico. Então, o paciente tem que continuar ali monitorado, tá? Então, ele é utilizado para tratamento de pacientes comatosos com suspeito de hiperdosagem, né? Às vezes você utiliza ali o benzodiazepínico até para confirmar, tá? E, infelizmente, uma possibilidade é o paciente pode apresentar aí crise convulsiva. Agora, falando dos efeitos adversos, na verdade, agora em relação aos benzodiazepínicos, né? Primeira coisa, né? A overdose, né? Quando você tem uma toxicidade aguda, né? Entre as medicações que a gente vai falar aqui, né? De benzodiazepínicos, drogas de geração G e barbitúricos, né? Que são drogas sedativas, os barbitúricos a gente tem uma preocupação muito maior até, porque a toxicidade aguda, né, geralmente pode induzir coma, e o coma a gente morre de medo, né, que o paciente ele pode, na verdade, broncoaspirar, evoluir com insuficiência respiratória, secreção de via aérea, né, então tudo ali é um super cuidado, mas geralmente a superdosagem é um pouco menos perigosa que outros agentes, como a gente vai ver ali nos barbitúricos, tá? Mas eles são muito comercializados e geralmente eles são utilizados para as pessoas aí que, na verdade, fazem aí tentativas aí de suicídio, né? Então, mas os benzodiazepínicos, de certa forma, em relação a barbitúricos, em relação, né? Eles ainda são um pouco mais seguros, porque mal ou bem, benzodiazepínico tem antagonista, né? Tem antagonista ali que a gente pode, pelo menos, tentar reverter parcialmente ali ou temporariamente ali aquela ação, né? Vão causar ali um sono prolongado e raramente, geralmente sem uma depressão respiratória grave ou redução da função respiratória ou cardiovascular. E o que acontece muito quando, na verdade, é por barbitúrico, né? A tentativa por barbitúrico é muito mais danosa e perigosa do que pelo benzodiazepínico, né? Mas a gente lembrar que o paciente comatoso, de certa forma, por mais que ele não paralise a musculatura respiratória, ele pode ter aumento da secreção de via aérea, ele broncoaspirar e também fazer uma hipóxia, evoluir a PCR, também é perigoso de certa forma, tá? Mas entre os barbitúricos e eles, pelo menos os benzodiazepínicos têm o nosso antagonista, que é o flumazenil, que ajuda a gente a neutralizar em caso de superdosagem, tá? E aí os efeitos adversos, né? Geralmente, inicial, a gente, por mais que a gente fale efeitos colaterais durante o uso, né? A hipersonolência, né? O paciente pode ficar mais sonolento aí durante o dia, ter confusão, entendeu? Porque a mente fica um pouco mais aletecida, né? Amnésia, esquecer as coisas, né? Como se tivesse bebido, né? Álcool, né? Comprometimento da coordenação, aquela marcha fica ebriosa, né? Caindo para um lado, caindo para o outro, né? Ou seja, interação e potencialização com álcool. Com o álcool, ele simula muitos efeitos do benzodiazepínico, então é pior ainda. Então, a gente morre de medo, inclusive, que na superdosagem, tentativa de suicídio, o paciente ainda acumular com álcool, aí é mais danoso ainda, tá? E porque a gente tem que lembrar que, dependendo do que o paciente fez, existem benzodiazepínicos que duram aí mais de 60 horas, né? Fora a questão de acumular na gordura, então podendo gerar aí dias aí de acúmulo de droga, tá bom? E uma coisa que a gente sempre tem que falar, o paciente vai usar benzodiazepínico, pode ter comprometimento cognitivo a longo prazo,
comprometimento do desempenho no trabalho e também a questão de dirigir, né? Proibido, né, gente? Pelo amor de Deus, você reduz os reflexos. Então, a capacidade de dirigir, ela vai ser prejudicada em quem está usando benzodiazepínicos, tá? Quanto aos efeitos adversos, a gente tem que lembrar da questão da tolerância e dependência. O paciente que faz uso crônico, é bem comum que ele vá precisar progressivamente de doses consequentemente maiores, cada vez mais, para conseguir, às vezes, atingir o mesmo efeito. Isso é uma desvantagem aí dos benzodiazepínicos, né? Geralmente vai gerar uma tolerância, uma dependência menor do que alguns outros sedativos, como, por exemplo, os barbitúricos, que a gente vai falar mais para frente, tá? Dizem que, na verdade, esse efeito de precisar de doses maiores parece que vai havendo uma alteração conformacional ali daquele receptor, né, do GABA, tá bom? né? E geralmente a gente tenta evitar o uso crônico, e quando a gente quer começar a reduzir essa dependência, a gente vai reduzindo as doses paulatinamente, a gente nunca também suprime de repente, porque pode gerar uns sintomas de overdose igual a álcool. Então, quando o paciente faz uso crônico e a gente vai conversar com esse paciente sobre o uso abusivo, né? Questão até que pode gerar até uma demência pela questão de redução da atividade cognitiva, a gente vai retirando isso gradativamente, tá bom? Porque o paciente ele se torna um dependente químico e um dependente psicológico também ali da medicação, tá bom? Lembrar de contraindicações óbvias em caso de alergia, gravidez, em hipótese alguma, benzodiazepínico é totalmente contraindicado. Além de um risco ali de teratogenicidade, a gente tem a questão que pode levar à dependência do neonato. O neonato nascer com síndrome de abstinência do benzodiazepínico, tá? E também contraindicado em pacientes oculares que têm o problema de glaucoma de ângulo fechado, que causa aumento da pressão intraocular. É raro, mas existe pacientes que fazem um efeito contrário quando faz o uso de benzodiazepínico, que a gente chama de efeito paradoxal. Menos de 1%, na verdade, o paciente ele toma a medicação e, na verdade, ele vai fazer uma hiperexcitabilidade no neurônio, né? Então, o paciente ele pode ter pesadelo, aumentar a ansiedade, ficar irritado, taquicárdico, vai induzir uma crise de ansiedade ali nele e reação de inibição, de descontrole. Isso é raro, né? Mas pode acontecer, inclusive com os benzodiazepínicos. Acontecia muito com esse aqui, que era o triazolam, e por conta disso ele foi abolido do mercado, a gente não encontra mais, tá? E aí falar agora das drogas aí da geração Z. Essas drogas, elas vinham com uma promessa aí de gerar uma sedação com menos dependência, menos tolerância, né? Na verdade, seria um sedativo hipnótico, não benzodiazepínico, né? Que é a imidazopirina, tá? E o protótipo deles é o Zolpidem, tá? Que vocês ouviram já falar aí um tanto. Vou falar por enquanto, né, o que está no livro, mas o que acontece? São drogas mais novas e essas drogas inicialmente vieram com uma promessa, né, um pouco melhor para gente, para tratar insônia, principalmente. Mas recentemente, nos últimos anos, aí a gente vem vendo os efeitos aí adversos tão danosos, inclusive era prescrita em receituário mais comum. E por conta desses efeitos danosos, agora temos portaria, que também é uma droga que causa dependência tarja preta também agora com necessidade de receituário controlado B, tá? Então, mas vamos continuar falando aí sobre essas drogas de geração Z, né? Elas também são agonistas, como a gente viu lá naquele receptor, que elas também têm um localzinho que, né, delas, essas drogas de geração B, também agonistas sobre o receptor GABA-A. Tem ação, na verdade, sedativa forte, ou seja, por isso que era uma medicação usada para insônia, tá? Mas com ação anticonvulsivante fraca, você não usava para crise convulsiva. Sem ação ansiolítica, você não usava para transtorno de ansiedade. Então, até então, a indicação era para insônia, né? E com um relato que não produzia tolerância e dependência. Isso em bula no passado. Recentemente, a gente já não vem vendo isso mais, tá? Diminuía a latência do sono e prolongava o tempo de sono de qualidade. Então, por isso, era uma medicação usada para insônia, com menos efeitos colaterais que o benzodiazepínico causava, né? Aquele efeito de amnésia, de sono prolongado.
Então, ele vinha com essa interface, inclusive uma medicação que era sublingual, o paciente utilizava de 10 cerca de 10 minutos, ele já estava dormindo, né? Então, vinha com essa promessa aí, né? Com uma baixa incidência de sedação diurna, porque ele saía mais rápido, então o paciente só dormia e de outro dia estava bem, bem para trabalhar, bem fazer suas coisas, tá? É, e uma coisa que a gente falava também, assim como o benzodiazepínico, é que a overdose aí, no caso, não produzia uma depressão respiratória, né? E a gente fala disso muito quando eu falar de barbitúrico, que barbitúrico, sim, né? É uma preocupação para a gente. Mas estudos recentes, né, têm destacado que a gente tem uma preocupação, porque em 1990 você tinha até 2000 crescer o uso em 80% das drogas de geração Z. E aí a gente começou a ver muitos efeitos adversos, na verdade, do abuso dessas substâncias, e elas não eram tão simplesinhas assim. Então, especialistas alertam que o uso indiscriminado, sem prescrição, elas levam sim à dependência a vício, tá? Então, aquilo que era escrito em bula que causava menos dependência pelo uso indiscriminado, a gente vem observando que não é bem assim. E alguns dos efeitos adversos, né, recentemente observados foi sonambulismo, né, ao ponto do paciente cozinhar à noite, sair de casa, pular de prédio, tá? Com o uso de Zolpidem, já aconteceu, tá? Questão de confusão mental e amnésia, não lembrar, síndrome do zumbi, tá? E alucinações, quem tá usando a Zolpidem. Aqui a gente vê novamente o receptor e é muito próximo aqui o uso do benzodiazepínico, né? Mesmo, é no mesmo sítio ali de ação, entre a subunidade alfa e entre a subunidade aqui que a gente tem aqui, chama da gama, né? Questão da farmacocinética das drogas de geração Z, você tem, não é para uso venoso, o cunho dela foi criada para efeito aí sedativo mesmo, para indução de sono, então era uma medicação que tem oral e sublingual. Rapidamente era absorvida. Lembra que eu falei que cerca de 10 minutos o paciente já estava dormindo. Que a questão de metabolismo de primeira passagem, biodisponibilidade de 70%, e geralmente diminui na presença de um alimento, era recomendado mesmo na hora que o paciente fosse dormir, espaçado aí da refeição. E era convertido a produtos inativos no fígado, diferente do benzodiazepínico, né? Que tinha metabólitos, inclusive ativo, meia-vida aí de 2 horas e o paciente acordava bem. Enfim, agora a gente terminando a aula, vamos falar aí sobre os barbitúricos, que são drogas mais antigas, né? São drogas aí do iniciozinho do século XX. Alguns compostos foram testados. Hoje em dia a gente tem poucos usos, né? Porque vem caindo desuso por conta dos seus efeitos aí complicados do uso aí dos barbitúricos, né? É, foram em grande parte substituídos pelos benzodiazepínicos, que são mais seguros, né? E aí eu botei aqui o protótipo, né, o Gardenal, que é o fenobarbital, né? E por que que ele tá mais em desuso? Porque é uma droga menos segura, tá? Os barbitúricos, eles exercem atividade depressora importante do sistema nervoso central e podem levar agora à morte por depressão respiratória, paralisação de musculatura e depressão cardiovascular, se forem em doses aí, em grandes doses na toxicidade aguda, tá? Não tem antagonista, tá? Alguns poucos aí agentes ainda são utilizados, na verdade. Hoje em dia a gente ainda tem o Gardenal, que é usado ainda para crise convulsiva, tá? E a gente também tem como anestésico o tiopental, né? Inclusive, o tiopental quando você tem um paciente em estado epiléptico, de mal convulsivo, em que nada se cessa a atividade convulsiva, que você já fez benzodiazepínico, o coma barbitúrico é indicado, e geralmente você faz o coma com tiopental, tá? Tiopental em infusão contínua, para esse paciente sedar completamente a atividade neuronal. E aí, os principais barbitúricos, né? Mas a nossa importância médica, a gente está aqui o tiopental, que eles são de ação ultracurta, por isso que eu até comento para vocês que ele atualmente é usado para anestésico, né? Como anestésico geral, e também para ser usado, né? No caso aí de atividades convulsivas, entrando em estado de mal epiléptico, e a meia-vida dele é curta, vai ser usado até inclusive em bomba de infusão.
Eu destaco aqui também o fenobarbital, que ainda a gente tem comprimido e trata também crise convulsiva, tá? E o Gardenal usado também para, no caso aí do paciente epiléptico. O mecanismo de ação, ele vai agir praticamente em todo o sistema nervoso central, desde fendas pré-sinápticas, desde fendas pró-sinápticas, e vai inibir, né, causar uma facilitação de íon cloro ali, inibindo intensamente a atividade neuronal, tá? A inibição se intensifica principalmente onde o neurotransmissor é mediado pelo GABA, e aí a gente vê aqui novamente, aqui, ó, os barbitúricos agora num sítio de ação aqui, ó, bem central no mesmo receptor do GABA, tá? Então eles também agem nesse mesmo receptor. Foi a aula inteira falando do mesmo receptor. E conforme eles agem, né, há um influxo muito maior de cloro ainda, muito mais aí do que benzodiazepínicos, e ele age completa em todas as estruturas aí cerebrais, tá bom? Novamente falando aqui, você vê que existem outras drogas, inclusive nesse mesmo receptor, mas que nem é nosso intuito, alguns anestésicos inalatórios, né? A gente vê aqui o álcool, né? Também agindo nesse mesmo, olha, por isso que o perigo, né? Que a gente tem que ter o medo da associação de álcool com essas drogas, né? A potencialização de gerar uma depressão do sistema nervoso central, o propofol aqui também, nesse mesmo receptor. Uso clínico, por mais que possa falar sobre só se for uma insônia que em benzodiazepínico não resolva, pelo amor de Deus, a gente não vai usar para uma insônia comum um barbitúrico, né? Mas convulsão, principalmente estado de mal epilético, lembrar da possibilidade do tio pental, sedação pré-operatória, anestesia e a epilepsia, tá? Os efeitos adversos vai ser gerar uma sonolência exacerbada, uma depressão do sistema nervoso central, alteração no motor e um completo comprometimento das atividades motoras e do julgamento. O paciente ele vai ficar enletecido com os movimentos muito lentos, por vezes, e descoordenados, tá? É comum esse paciente ter vertigem, andar tonto, andar caindo, pode ter náusea, vômito, diarreia. E existe a possibilidade de um efeito adverso ser uma euforia diurna, tá? Temos que ter extremamente cuidados com algumas interações medicamentosas, principalmente, gente, eu destaco o álcool, tá? Antihistamínico e inibidores da monoazima, né, que são aí principalmente utilizados aí em antidepressivos, tá? Então a gente fica aí com a matéria, tá? Bons estudos aí para vocês.